Ai, ai, eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis fazer isso. Eu tô no interior de Minas Gerais. A minha família inteira é mineira, tanto parte de pai quanto parte de mãe. Eu nasci mesmo no interior de São Paulo, mas toda a minha vivência é bastante influenciada pela cultura mineira. Desde que eu nasci, eu venho para Minas todos os anos visitar a família da minha mãe e já fui para outra parte de Minas visitar a família do meu pai. Interior, até o R puxando, né? Interior de São Paulo. Vem de lá esse R, né? Interior é uma palavra, um significante que eu me identifico bastante. Eu sei que tem muitos tipos de interiores, mas para mim o interior sempre foi ligado, né? Essa palavra sempre me remeteu ao verde, à natureza. A gente é a natureza, mas é a fauna, a flora, seja ela qual for, seja o cerrado, que é onde eu tô agora, bem no meio de um cerrado, seja a Mata Atlântica, tropical, a floresta amazônica que eu morro de vontade de conhecer. Todos os biomas eu realmente me identifico com o verde e me remete a isso, aos animais, a todo tipo também deles. Interior é também o meu interior e o interior das pessoas. É aquilo com que eu me relaciono e é aquilo que me interessa muito. Investigar, escutar, perceber, trocar sobre o interior das coisas, das pessoas. E o interior de uma mata fechada é um mistério que me enche de temor, mas também me enche de curiosidade. E há de tudo. Pode haver uma nascente. Com certeza há milhares de vidas ajeitadas em cada rotininha sua. Sejam elas insetos, os pequenos roedores, os anfíbios, os mamíferos, pequenos, médios, os fungos que estão por baixo da terra e fazem uma conexão a quilômetros de distância entre tudo e todas as árvores. As araras, por exemplo, aqui, eu não sei se em outros lugares, todos os dias, 5h20 da tarde, elas estão passando pelos céus. Em vários. Elas sempre andam em duplas, que são os casais, né? Às vezes passam de 2, às vezes de 4, de 6. E às 5h20 você pode ter certeza que você vai ouvir as araras passando no céu porque elas estão indo de volta para suas casas, que são as árvores onde elas dormem. Porque já é fim do dia, já já o sol vai se pôr. Elas têm uma rotina, elas precisam ainda terminarem de se ajeitar nos seus ninhos, perto das 18, 18h30, no horário antigo de verão, quando o sol se põe um pouco mais tarde. E elas ficam lá, depois que elas voltam para os seus ninhos, ainda fazendo uma pequena algazarra, até que elas se silenciam e dormem. E é quando está escuro. Eu tô aqui no meio desse mato. E eu vejo vários insetos, vários besouros passando, indo e vindo ali do pomar do meu pai, onde eles vão cheirar e comer várias coisinhas. Tem um besouro específico que ronda as flores de maracujá, que agora eu não me lembro o nome. Eu tô olhando e ali, a uns 3 metros de mim, no chão, tem uma folha que tá se mexendo, que não tá se mexendo por conta do vento. Provavelmente é algum animal que eu não consigo identificar, mas que tá ali, fazendo o que ele deve fazer, que é a sua rotina, a sua vida. Vários passarinhos passam no céu, de árvore em árvore. Talvez vocês estejam ouvindo alguns cantarem. De tardezinha e de manhãzinha,
dá para ouvir todos esses pássaros que eu falei. Vários pássaros pretos. O fogo-pagô, que é uma rolinha. Um pássaro que chama sofreu. Outros canários da terra, sabiás do campo, a rolinha roxa. Iambu. Tem vários aqui que estão passando pelo meio do mato. E no interior desse mato, de qualquer mato, há um silêncio que não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio de vida. A minha vida, desde pequena, ela foi sempre muito relacionada com o mato, com o verde. Eu não sou uma Tarzan, eu tô longe disso. Tô longe disso. Afinal, eu sempre cresci em contexto urbano, no interior de São Paulo, como eu disse pra vocês. Mas desde sempre foi muito estranho pra mim, à medida em que eu ia crescendo, percebendo que a relação que as outras pessoas tinham com a natureza, com o mato, né, com os animais silvestres, assim, não era a mesma relação que eu tinha. E que muitas pessoas têm uma relação muito distante, na verdade, da natureza. E demorou muito tempo para eu perceber, para eu entender que a minha relação, ela foi construída, assim como tudo, né? Mas é, ela foi, ela foi aprendida graças a muita mediação dos meus pais, principalmente, dos meus familiares, do contexto em que eu vim, né? Os meus familiares que moram também, sempre moraram no interior, que trabalhavam na roça desde cedo. Graças também à minha escola, em que eu estudei, principalmente no ensino infantil, que tinha a educação ambiental, não como uma matéria, nada do tipo, mas eu lembro de terem algumas experiências que foram muito importantes para mim, que me marcaram. Acho que todo mundo, isso acontece em outras escolas no Brasil, mas atividades como plantar uma árvore, como entender como funciona o ciclo de uma planta, de onde vêm as sementes e como elas brotam, conhecer também sobre os povos originários. É claro que na época que eu era criança, era ainda muito enviesado por um olhar colonial e branco. Mas eu me lembro de ter menos de 5 anos de idade e conhecer um povo indígena numa visita da minha escola, da minha EMEI, do ensino infantil. Eu não me lembro o nome do povo, mas eu me lembro muito de, de me encontrar com aquelas pessoas e ouvir elas falando sobre a terra, sobre a natureza, sobre o cultivo para nutrir a vida e não para nutrir um mercado. É claro que não eram essas as palavras, mas se eu pudesse resumir, eu resumiria nisso, sabe? E hoje eu não sei como é que tá, eu não sei em que pé que anda esse tipo de iniciativa nas escolas, mas foi muito importante para mim, muito. Graças à minha família, a minha avó paterna é benzedeira, faz remédios, entende muito de plantas. Meu pai aprendeu bastante com ela e me ensinou bastante coisa. Sempre foi muito comum para mim ouvir disso, ouvir de plantas que servem para um resfriado, para intestino preso, para intestino solto, para gripe de menino, para coqueluche, para tudo, tudo. Tem uma planta ou um conjunto de plantas que é bom para cada uma dessas coisas. E tem as descobertas que a minha avó foi fazendo, as invenções dela de remédios, que, ao meu ver, depois de grande já, eu percebo que tem muito a ver com essa sabedoria ancestral. Porque tem coisas que ela aprendeu com a mãe dela, que por sua vez aprendeu com a mãe dela. E tinha coisas que a minha avó, então ela via, ela observava da mãe dela fazendo, e claro que ela ia aprendendo por essa observação ao longo de uma vida. Mas não é
tem coisas que, tipo assim, como que ela sabia? Sabia. E é isso que eu acho que é desse saber ancestral, que você não necessariamente sabe porque você viu. Eu não sei, mas eu acredito muito nessas, entre aspas, revelações e intuições, nesse saber que tá tão, tão, tão enraizado no teu corpo que você vai lá e sabe. Porque veio pra você. Aí vai depender, né, da tradição de cada pessoa, mas como é que chega, se é esse saber espiritual, divino, puramente uma memória do corpo ou uma observação atenta, não sei, mas eu sei que isso tudo sempre foi comum pra mim graças a eu ter nascido na família em que eu nasci e ter convivido com as pessoas que eu convivi. E só depois de grande eu fui entendendo que não é assim para todo mundo. E é engraçado, na faculdade, esse ano, né? Eu sempre faço isso. Eu não sei quando vocês estão ouvindo esse episódio, mas no primeiro semestre de 2025, eu tive aula com a Célia Tupinambá, que é uma liderança indígena do povo Tupinambá. E nessa aula, em determinado momento, ela perguntou para a turma, né, o que eram para eles os povos indígenas, um indígena, enfim. E era engraçado que muita gente não da turma nunca tinha ouvido falar de muitas das coisas que ela trouxe, sabe? Foi novo para muita gente. Novo no sentido dessa percepção da natureza muito sutil, mas ao mesmo tempo muito precisa, muito delicada, muito poética. Ela sempre falava, soltava umas frases assim que me chamavam tanta atenção. Eu lembro de uma que ela falou uma vez, no meio de um monte de coisa que ela estava dizendo. Então, eu nem lembro o assunto em si, mas ela falou que até o rio descansa, até o rio dorme. Tem uma hora do dia que se você chega lá e se você jogar uma folhinha no rio, ela não vai nem para lá nem para cá. Ela fica parada, que é a hora que o rio dorme. E isso você só pode dizer porque você observa, e você só consegue observar estando muito atenta, porosa para o lugar onde você está. E isso, para muita gente, era novidade. Essas percepções, não necessariamente que o rio dorme, a informação de que o rio dorme, mas esse modo de ser que percebe com o corpo, que percebe com mais do que a cabeça. E aí, dentre tantas outras coisas que a Célia disse e que me marcaram assim profundamente, uma delas que foi muito especial e que me fez muito querer vir aqui gravar isso, fazer questão de gravar aqui no meio desse mato. Ela falou assim em uma das aulas: aqui no contexto urbano, que aqui é lá em Barão Geraldo, na Unicamp. Aqui vocês têm nome de rua, vocês têm endereço, vocês têm CEP. Na mata não tem isso. O corpo sabe onde vira. E aí ela foi falando isso enquanto ela fazia um movimento de curva, como se ela virasse uma esquina. E isso ficou matutando, matutando, matutando na minha cabeça. Vocês já pararam para pensar que na mata não tem endereço? E que o corpo sabe onde ele vira? Que as esquinas que você precisa virar para chegar onde você quer chegar e onde você precisa chegar, atravessar uma mata, atravessar um meio do mato, como eu tô aqui, um cerradinho, onde quer que você esteja. Como que você faz? Sem GPS?
Como que esses povos que já estavam aqui, que viveram nesse Brasil, que antes de se chamar Brasil, né? Como que eles faziam? E aí, gente, o corpo, ele aprende, ele sabe. Isso me marcou de um jeito, porque, como vocês sabem, faço artes cênicas e gosto muito de dançar, gosto muito do que eu faço, né, das artes cênicas, que é uma arte do corpo. E quem trabalha com o próprio corpo, minimamente, tem noção do que pode significar isso do que eu digo de o corpo sabe. Porque o corpo, ele tem um saber próprio e um tempo próprio para aprender as coisas. E se você fez algumas aulas de dança, que seja, você sabe do que eu estou falando. Às vezes a sua cabeça já captou uma coreografia, mas o corpo, você saber como é essa coordenação motora mesmo, do que vira primeiro, se é o pé, o tornozelo, o joelho, joga o quadril, como você faz todos esses movimentos para que você chegue naquele movimento completo, naquela partitura completa. E aí que eu fiquei pensando e pensando nisso, também com o corpo inteiro, não só com a cabeça, porque isso reverberou em coisas que eu já senti na hora. Quando ela falou isso e ela fez assim com o corpo, eu me lembrei imediatamente do meu pai e das andanças que a gente fez durante toda a minha vida pelos meios dos matos. Não só aqui em Minas, mas lá onde eu morava também na minha infância, que era em contexto urbano, mas meu pai sempre gostou muito também do mato, né? Não à toa que ele e a minha mãe estão aqui na roça agora. Ele sempre arranjava um final de semana em que a gente ia explorar. Era o dia de explorar. E aí a gente ia e só ia explorando. E meu pai, eu lembro que na época, né, eu cresci e vi o nascimento do celular, da internet. E na época, meu pai nem celular tinha. Ou até tinha, mas celular não tinha GPS, não tinha Google Maps, Waze, nada disso. E eu nunca senti que meu pai estava perdido. Porque ele conhecia muito bem a cidade onde a gente cresceu, porque ele foi para lá, ele se mudou para lá antes da cidade até ser tão grande e desenvolvida. Ele foi para lá quando tudo ainda era mato. E ele andava por lá, ele conhecia muito bem onde era cada coisa e os matos. E eu lembro que a gente saía, teve uma experiência também que foi muito importante para mim, me marcou muito. Numa das vezes que a gente foi explorar, fomos eu e mais algumas primas minhas, porque ele sempre carregava um monte de criança junto. Porque era importante, acho que para ele, que que as crianças que ele tinha acesso tivessem, sabe, esse contato com a natureza, com o mato, com os bichos. E aí que a gente foi, andamos, atravessamos o pasto, entramos no meio de uma matinha, que era uma reserva lá, e lá, na época, tinha uma grota, uma nascente, que a água era limpinha, hoje já não é mais, mas era uma água limpinha, e era tão bonito, no meio de um mato tão lindo, tão verdinho. E aí nessa grota tinha muita argila. E a gente se enfiou naquela grota e a gente cavou aquela argila e pintamos a cara, pintamos o corpo, eu e minhas primas, e brincamos com aquela argila. E aquilo foi tão marcante pra mim. E eu me emociono. Olha, eu tô emocionada. E, e quando a gente vinha pra Minas, né, nas férias, antes dos meus pais se aposentarem e mudarem pra cá, que era sempre foi o sonho deles, a gente vinha aqui pra esse meio do mato aqui que vocês estão vendo, mas pra outros aqui da cidade, que é uma cidadezinha bem pequenininha. Esse sítio aqui foi o sonho dos meus pais. E aí a gente vinha também com um monte de criançada, com gente, nossa, minha família inteira já veio aqui. E aí eu gostava de andar pelo meio do mato. E meu pai sempre ia na frente, eu me dava um facãozinho, eu com o facão, ele com o facão, com cajado. Eu adorava ter um cajado.
E eu ia com o meu cajado, assim, caminhando e com o meu facão cortando, abrindo o caminho. Mentira, né? Ele ia abrindo o caminho, mas eu abria alguns poucos caminhos ali que dava. E aí que aqui não tem também endereço, não tem rua, não tem CEP, não tem nada. E ele sempre fazia meio que o mesmo caminho. E eu não, na época, eu não conseguia dizer em palavras isso que a Célia, anos depois, em 2025, colocou em uma frase, que é: na mata não tem endereço, o corpo sabe onde ele tem que virar, a esquina que ele tem que virar. E, de repente, em 2025, a Célia Tupinambá consegue trazer palavra para um sentimento, para várias experiências que eu tive a vida inteira. Trouxe muitos insights, que é o que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje. Meu pai nunca soube o endereço, mas ele sempre sabia por onde ele estava indo. Quando ele estava andando comigo, ele estava me mostrando, mas sem eu aqui, sem eu e outras crianças na época, ele andava sozinho, andava com a minha mãe, andava com o cavalo, andava com todo mundo. Então ele conhecia esse espaço. E o que eu achava interessante é que a gente sempre chegava, sempre. Ele falava: olha, esse aqui é um pé de sucupira branca. Ah, não, esse aqui é um pé de sucupira preta. Ah, não, olha, esse aqui é um pé de cagaiteira. Ah, agora a gente vai passar ali na paineira. Antigamente, nesse sítio, tinham várias paineiras gigantescas, gente. Era uma das coisas que eu mais amava aqui. A gente adulto, né, os adultos precisavam de um cinco para abraçar o tronco, assim, com os braços super abertos. Hoje elas morreram já. Morreram pela natureza, causas naturais. Morreram de fungo e bicho que deu do tronco e tudo mais. Mas aí sempre tinha: olha, agora a gente vai passar por a paineira a mais antiga. Aí depois era menos. Lá pro fundo, bem lá para baixo, tem uma vereda que é onde tinha um buritizal e onde tinha antigamente, e aí eles morreram porque a veredinha secou. Aí depois meu pai plantou um novo buriti, e aí cresceu, e aí a gente tem foto dele pequeno, depois dele gigantesco. E a gente sempre chegava, sempre chegava. E esse caminho no meio do mato, que não tem endereço, pode até ser que tenha rastro, que no caso do mato é um chão pisado, é você ver onde não tem tanto mato, tanto arbusto, onde passa bicho. Mas mesmo com o rastro desse chão pisado, dessas trilhinhas que vão se formando, é a atenção, é essa atenção do corpo que é fundamental para você saber caminhar, para você saber para onde você está indo. É essa atenção que o corpo precisa e que você está nesse espaço e o corpo vai captando aquilo que às vezes não dá nem para pôr em palavras, porque são estímulos de várias ordens, sabe? É a temperatura num dia quente, quanto mais para dentro do mato você vai entrando, mais fresquinho fica. A altura do sol. Que ave que está cantando agora? Tá no horário dela cantar? Dependendo da ave que está cantando e do horário, você sabe mais ou menos se você está perto de água ou não. Se você vê, como eu falei, a arara passando, dependendo da hora, da cor do dia, você sabe se elas estão indo, se elas estão vindo dos ninhos, se elas estão indo comer ou não, se elas estão indo descansar. As abelhas, por exemplo, meu pai estava me contando esses dias, ele adora abelha, né? E aí, que quando elas acordam bem cedinho para ir trabalhar, né? Elas saem da colmeia bem cedinho e aí elas vão. Mas quando tá muito frio, elas atrasam. Então, assim, era 7, 8 horas da manhã, elas não tinham ido trabalhar ainda. O dia tava lá, raiado há um tempão. Mas é porque o quê? Tava friozinho. Elas foram sair só 10 horas. Coisas assim que
que eu não sei pra vocês, mas pra mim é tão incrível perceber como a vida acontece, não só a nossa vida, a vida dos humanos, lembrando que a gente também é animal, mas a vida em todas as suas formas. E aí que você tem esses rastros para te darem pistas. Às vezes é uma árvore, então é isso. Você sabe que, tá, estamos aqui, acabamos de passar essa paineira, que nem eu falei. Então ali pra frente, se você conhece, né, você sabe que então vai ter uma pedra específica, uma pedra grande. Então ali pro lado vai ter, de repente, uma toca de um tatu, que nem tem ali, foi o que eu me guiei pra chegar até aqui. Eu não tô muito pra dentro, mas eu vim andando, aí eu falei, nossa, como é que eu vou saber onde eu tô, né? Como eu vou chegar aqui? E aí que eu vi, mais ou menos, algumas árvores, e o principal foi a toca de um tatu ali. Que eu falei, tá, é no rumo da toca, e eu vou, e aí eu viro ali um pouco, e aí eu chego. E aí tem uma árvore bem ali assim do meu lado, que eu acho que é uma sucupira, mas eu não tô sabendo, ou uma aroeira. Eu já também não sei tanto. Então é no rumo daquela árvore ali. E aí, por que eu decidi falar disso? Primeiro, para compartilhar essa sabedoria que a Célia disse, que foi muito legal para mim e que eu acho que talvez seja muito legal para vocês também. Mas porque, como eu disse para vocês, interior é uma coisa, é um lugar, entre aspas, que eu me interesso. É disso que eu falo quando eu tô escutando pessoas na clínica. É isso que eu tento alcançar quando eu tô construindo uma personagem, seja no meu corpo enquanto atriz, seja numa folha de papel enquanto escritora. E quando a gente fala da gente, quando a gente fala de gente, o nosso psiquismo, o nosso mundo interno, o nosso mundo interior, ele é muito parecido com uma mata como essa. Muito. É um espaço que a gente precisa aprender a entrar e a sair, a pedir licença. E isso aprendi com a vida, com os meus pais, mas aprendi com os povos originários também, que quando a gente entra num espaço, a gente precisa pedir permissão, pedir licença para tocar esse solo, para intervir nessas rotininhas que eu chamei de rotina, né? Mas nessa vida acontecendo que está aqui antes de mim. E a gente precisa saber chegar. E com respeito, com parcimônia, com certo temor, sim, que é importante. E quando a gente entra lá dentro da gente, não tem endereço também, não tem nome de rua, não tem CEP, não tem. E por mais que as palavras, os significantes, eles possam ser esses mesmos rastros que a gente vê no mato, como eu disse, é uma pista, né, uma toca de um tatu, uma árvore, um chão pisado, é uma pista. As palavras pra gente podem ser também, mas são isso, são pistas, a gente nunca vai ter um endereço completo. E é bonito, eu acho interessante, não é à toa que a psicanálise me encanta, que me tornei psicanalista e que a associação livre é uma coisa linda para mim, é que uma coisa vai levando a outra. Uma palavra que leva a outra palavra, que aí leva a uma imagem, e aí de repente a imagem te leva para um cheiro, e um cheiro às vezes não tem uma palavra associada, mas aí tem um cheiro que uma sensação que não necessariamente tem uma palavra que vai te lembrar numa cor. E assim, por esses rastros, por essas pistas, que a gente vai construindo esses caminhos internos na gente. Esses caminhos internos nossos, do nosso psiquismo, essa teia de significantes, a teia é construída desses rastros,
desses restinhos, desses fragmentos de coisas, de experiências, sabe? No mato é uma toquinha de tatu, é uma pedra, é uma árvore específica. Na gente é uma lembrança, é um cheiro, sabe? E eu sei muito pouco ainda sobre este lugar onde eu estou, fisicamente falando. Não sei muitos nomes de planta, mas se eu perguntar para o meu pai, ele vai saber. Porque ele se relaciona com esse espaço há muito mais tempo do que eu, por muito mais tempo do que eu. Eu venho para cá a minha vida inteira, mas eu passo X tempos, X horas. Ele passa muito mais, o que dá para ele muito mais tempo de observação, de viver mesmo, de perceber as coisas, os padrões, as rotinas, de intimidade com o espaço e com quem habita nele. E é só vivendo muito tempo nessa mata, nesse lugar interno nosso, é só caminhando por ela com respeito, trilhando esses caminhos internos, que você vai se familiarizando com esses caminhos. Você vai aprendendo a reconhecer o nome das árvores, das plantas, das sensações. Você vai entendendo que aquilo que você sente quando tal situação acontece te faz se sentir assim, assado, e às vezes no começo pode não ter nome nenhum. Mas é com o tempo e com revisitando isso, mesmo que seja algo ruim, porque é importante também. A gente só sabe que aquilo que, por exemplo, a gente pode chamar depois de angústia, de se estar sozinho, depois de a gente entender em que momento que a gente se sente assim. Por que que a gente se sente assim? É quando a gente está sozinho no meio de um monte de gente e a gente não se sente conectado com ninguém? É quando a gente está de fato sozinho, sem ninguém perto, ninguém mandando mensagem pra gente, quando te mandam mensagem só para te cobrar? Enfim, você vai entrando em contato com essa sensação, com essa experiência, e aos pouquinhos você vai sabendo reconhecer quando é que você vai se sentir de tal forma, daquele jeito. E aí, em algum momento você dá um nome, ou você descobre um nome. E aí você tem um rastro, você tem um marcador, quase que uma bandeirinha aqui, uma plaquinha com uma pista, tal como nessas trilhas de lugares turísticos, para ajudar o turista, esse convidado, a chegar. Mas se essa mata é sua, talvez você não precisa de uma plaquinha para os convidados, mas para você mesmo, para ir entendendo e conhecendo esse lugar onde você mora, onde você habita, talvez seja interessante você ir perscrutando essa mata. E esses marcadores, eles não vão te dar uma localização exata. Eles são pistas e funciona. Você sabe que, chegou naquele ponto que, por exemplo, para mim foi a toca do tatu. Então eu vou andar mais ou menos uns 10 metros e vou tentar encontrar outra árvore e eu tô onde eu pensei em estar, no cruzamento dessas linhas imaginárias. Então, não é uma localização exata, mas funciona para a gente se localizar. E o corpo vai sabendo, o corpo acompanha. E eu sei que para baixo, lá bem para baixo, tem a veredinha. E que tem muito mais caminho para minha direita do que para minha esquerda. Eu não sei quanto, mas eu sei. Então, eu posso ir. Eu posso ir se eu quiser entrar nessa mata dentro. Não vou saber exatamente para onde eu estou indo, mas eu sei que em algum momento eu vou cruzar com uma cerca. Eu vou cruzar com algum limite. E limites são importantes, porque eles dão contorno, eles dão marcadores, eles dão localização para a gente. Um limite importantíssimo para a gente é o limite da gente mesmo, que é a nossa pele.
Vocês já pararam para pensar que a nossa pele, né, é um órgão, inclusive, a nossa pele é a última coisa que separa tudo que está dentro, nesse nosso interior, para o que está fora? Então, a nossa pele é a nossa cerca mais externa. E tem muitas outras possíveis contornos e limites dentro da gente. E esse aprendizado todo que eu tive, seja com o mato mesmo, com a natureza, seja com o nosso mundo interno, com o nosso psiquismo. E eu digo psiquismo porque ele engloba o corpo e a mente. Eu não penso que são coisas separadas. Então, não falo de saúde mental, porque é muito mais do que só saúde mental. É saúde psíquica. É a mente, mas é o soma, o corpo também. Tudo isso é a gente. Todo esse aprendizado, ele sempre vem de forma afetiva. Sempre, para todo mundo. E aí é importante dizer que o afeto não necessariamente é alguma coisa boa, confortável, gostosinha, quentinha. Né? A gente costuma dizer, ai, fulano é tão afetuoso, como um elogio, como algo bom. Mas afeto é tudo aquilo que afeta. Tudo, qualquer coisa. E a gente pode aprender coisas sendo muito afetados negativamente. Eu vou dizer negativamente e positivamente, entre aspas, e colocar nesses polos por um didatismo, porque não necessariamente é só negativo. As coisas são mais complexas, depende muito de caso a caso. Mas só para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. A gente pode aprender algumas coisas de um jeito bem traumático, também entre aspas essa palavra, porque trauma tem muitas interpretações do que pode ser um trauma e tal. E não é o objetivo falar disso aqui, agora. Então, sempre vai ser afetivo, independente da qualidade desse afeto. A gente precisa dessa ordem afetiva para a gente aprender alguma coisa. E a gente espera e quer que sejam afetos, entre aspas, positivos. Seria incrível, seria o ideal. Pô, que lindo. Mas não necessariamente é assim. E não há garantias, né? E foi a partir de muito afeto que eu aprendi isso que eu tô compartilhando com vocês hoje. Foi a partir de muito afeto, e no caso muito bom, que eu aprendi com a Célia. Que eu aprendi sobre as poucas coisas que eu sei, porque eu sei muito pouco ainda sobre a natureza, sobre os animais. Eu tô sempre aprendendo. Foi a partir de muito afeto que essa importância, essa cama, esse estofo que eu tenho e essa minha relação, que é muito particular, eu sei, muito específica, não estou falando que vocês têm que ter a mesma relação que eu com a natureza, longe disso, mas foi a partir de afeto, de matéria de vida, sabe, que eu desenvolvi essa relação e que, para mim, foi importantíssima e me formou muito. Eu tenho um exemplo para contar que é de uma experiência afetiva com esse aprendizado, com parte dele, que eu falei para vocês, né? Atrás de mim aqui tem uma cagaiteira e ali tem uma bem maior, com um tronco mais grosso. E como que eu sei reconhecer o que é uma cagaiteira? Hoje, né? Eu já não sei um montão de outras, mas eu sei o que é uma cagaiteira. Porque ao longo da minha vida, eu observei essa árvore, por muito tempo, em vários momentos do tempo. Eu vi uma cagaiteira na época da seca, eu já vi uma cagaiteira na época das águas, que é no fim do ano. Eu já reparei na folha dela, no formato, mas principalmente na textura do tronco, que é muito específico. Uma vez eu queria pegar um galho e fazer um adorno para colocar na minha casa, e aí saímos eu, meu pai e meus sobrinhos no meio do mato para achar um galho bonito. E aí meu pai cortou esse galho para mim e eu peguei esse galho, carreguei esse galho. Depois eu tirei a casca desse galho, lixei esse galho, passei verniz não, cera, pendurei esse galho, tudo eu mesma que fiz. E aí que esse manusear o galho, sentir a textura dele na minha mão,
olhar enquanto eu tirava cada casca, deixando no sol, indo lá batendo para cair a casca, depois lixando, vendo que cor que é a casca, a cor do miolo da madeira. Tudo isso, essa experiência manual, física, corporal, me deu sabedoria. E não é uma sabedoria só mental, de que eu sei olhar e identificar uma cagaiteira. O meu corpo sabe identificar. O meu corpo já interagiu com essa árvore. E essa qualidade de atenção mais demorada fez muito mais diferença na profundidade que esse saber está em mim. Então não foi só que eu li num livro, vi uma foto e sei o que é uma cagaiteira. Tá muito mais profundo em mim uma cagaiteira do que se eu tivesse lido. Por isso que eu ainda não sei muita coisa, porque é muita planta e eu não tive ainda tempo de me relacionar com cada uma delas da forma que eu gostaria. E tudo bem, porque uma outra coisa que eu aprendi que é importantíssima é que não é que eu fiquei olhando, observando, obsessiva e focada, sabe, na folha da cagaiteira, na folha da sucupira. Não, eu não estava ali estudando para uma prova, para poder acertar, arrasar, para tirar 10, para poder. Não. É um aprendizado dilatado no tempo. É um aprendizado frouxo. Frouxo no sentido de que ele tá aí. Você vai vivendo. E entrando em contato, como eu disse, no verão, na época das águas, no inverno. De repente você vai, que é o que acontecia. Eu vinha, vamos andar. Passava, olhava. Ah, olha só como tá seca, né? É verdade, tá na época da seca. Olha como a folha fica toda amarelada, cheia de poeira. Tá, ok, vai, vida que segue. Não é, nossa, o que tá acontecendo? Não, vida que segue. Esquece, você esquece daquilo. De repente, 3 meses, 4 meses depois, você volta em outra estação. Nossa, tá com um brotinho novo. Caramba! De repente você volta no fim do ano. Nossa, tá verdinha. Olha que diferença, não sei o quê. E esquece. E vai sendo um frouxo. Vai sendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E de um jeito leve. E de repente, você tem muitos momentos de experiência com aquela árvore, com aquele interior seu. Nós, falando da gente, a gente ainda tem, mesmo que hoje em dia ter contato com a natureza é um privilégio quando devia ser um direito, e ter tempo, pior, né? Pior ainda, porque é mais um privilégio ainda de quem tem dinheiro, de quem tem condição de ter tempo. Então, às vezes a gente não tem tempo para se escutar, para ter essa paz, essa calma. Mas a gente tá com a gente durante, 70 anos, na média. Quantos verões a gente passa com a gente? Quantos dias? Quantas experiências? Quantos desamores? Quantas frustrações? Quantas alegrias? Quantas conquistas? A gente pode, mesmo na dificuldade e mesmo na limitação que a gente tem, e cada um sabe da sua, se abrir de uma forma frouxa, tentar olhar para a vida e até para isso que está tão na moda agora, né, de se autoconhecer, de fazer terapia, fazer análise, fazer isso e eu tenho que me autoconhecer, tudo bem. Mas não precisa ser um ato obsessivo, como eu falei, de querer acertar e tirar 10 na prova. Tá tudo bem e precisa ser no tempo possível. Para eu conhecer uma cagaiteira demorou alguns bons anos, porque eu vinha para cá 2 vezes por ano, 1 vez por ano. Agora eu venho 2 em média. Para conhecer, para entender em mim algumas mágoas que eu tive na minha infância e que eu carreguei por anos,
algumas feridas na minha autoestima. Demorou uma vida. Demorou 6 anos, 7 anos de um processo terapêutico. E não só pelo processo terapêutico, porque você pode não passar por um processo psicoterapêutico ainda que seja incrível, mas conversando com pessoas, observando a si próprio, observando os outros, enfim, vivendo as experiências da vida que não necessariamente tem a ver com a terapia, sabe? Você vai dando tempo ao tempo, criando essas oportunidades, criando esses momentos dessa frouxidão que eu tô chamando, de sabe aqui um pouquinho, e tudo bem, vida que segue. Esquece até. Não porque você quer esquecer, não é que você força, mas é isso, é tal como uma criança vai aprendendo. Ela brinca um pouquinho aqui hoje, acabou o interesse dela aqui, ela segue. Agora ela quer, sei lá, comer mingau. Aí de repente ela comeu mingau, agora ela quer assistir desenho. Aí ela quer assistir desenho, assiste desenho. Aí de repente ela quer volta lá e aí volta e não volta do zero. Não volta como se não tivesse visto. Volta já com alguma coisinha elaborada, mesmo que seja uma migalha de elaboração. É com o tempo que se conquista a sabedoria. É com presença, é estando implicado na própria vida. Não é com pressa e com uma força, uma tensão de eu preciso fazer e aprender e saber isso o quanto antes. É com o tempo. E conforme vai passando o tempo e você vai também suportando essa espera, que não é a espera passiva, é uma espera caminhando, é uma espera frouxa, que você dá um passo e tá tudo bem, e aí você volta e não sei o quê, você vai aprendendo a reconhecer uma árvore, uma folha, a espécie desses sentimentos, dessas sensações, vai aprendendo a dar nome, vai aprendendo a discernir aquilo, inclusive, que você sabe, daquilo que você sabe que não sabe e não quer saber. Nossa, complexo, né? Complexo não, confuso. Tem coisas que a gente não sabe que sabe já. Demora pra gente entender que no fim a gente sabia. Tô olhando pra um pássaro que tá ali. Ai, não é um pássaro, é um miquinho. Ele tá olhando pra mim. Ele deve estar pensando, meu Deus, quem é essa? Essa pessoa, essa gigante que eu nunca vi aqui. Ai, tem outro ali. Queria mostrar pra vocês, mas se eu me mexer, pegar a câmera, eles vão sair fora. Então, tem coisas que a gente percebe que não quer saber, e tudo bem. Mas tudo bem se você percebe a existência dela e você decide, não me interessa. Porque a gente não é obrigado a saber de tudo. Eu olho para esse mato ao meu redor e eu penso, nossa, eu não sei de nada. 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 Ainda que eu saiba tanto, por exemplo, de outros interiores. Mas eu também não sei de tudo. E sei pouco. E sempre vou saber menos do que eu posso saber. Porque a coisa sempre é viva, a vida é viva, as pessoas são vivas. E elas mudam, elas se transmutam, assim como a natureza. Assim como aquele galho, assim como esse galho que está aqui que vocês estão vendo, esse outro que vocês não estão vendo, mas assim como essa matéria orgânica, ela estava viva, estava de pé. E caiu, seja por vento, seja por bicho, fungo que matou a planta, ela caiu, mas a morte dela vai ser substrato para todas essas outras vidas que estão aqui ao redor. Eu não sei se eu vou chegar a alguma conclusão nesse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado de saber e de sentir um pouquinho dessa paz, de como tá aqui me nutre. E que vocês se sintam instigados a descobrirem, e se vocês já sabem, a persistirem, a buscarem aquilo que nutre vocês.
Porque pode não ser a natureza, mas o que quer que seja, busca, se nutre, e no tempo que você tiver, nas condições que você tiver. Eu gostaria muito de morar num lugar assim, e eu ainda não moro. Eu moro em um apartamento bem urbano, mas quando eu tô nesses lugares, eu sinto que eu me recarrego e eu sugo tudo o que eu posso dessa energia, dessa paz, dessa tranquilidade, dessa serenidade, dessa clareza que esse silêncio, que é cheio de vida, me traz. Eu vejo o movimento dos micos, eu vejo as sombras das árvores balançando, deles pulando de um lado para o outro, de um galho para o outro. Isso me encanta. E aí eu tenho mais força para voltar lá para minha casa, para minha rotina, para o meu contexto, continuar trilhando o meu caminho, continuar descobrindo as esquinas que o meu corpo vira e ajudando as pessoas a fazerem o mesmo. Isso me move muito. Obrigada a você que escutou até aqui. E se você gostou desse episódio, envia ele para alguém que você acha que vai gostar. Segue o meu podcast na plataforma. Isso ajuda ele a chegar em mais pessoas e a ele ser entendido como um conteúdo relevante. Deixe seu comentário, caso você queira, que eu vou adorar ler. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!